Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus venha dar um abraço de vitória, um abraço de ânimo. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia, louvado seja Deus. Para quem não me conhece, me chamo missionária Eliette e estou aqui para contar um pouco das bênçãos e também das lutas, porque através das lutas eu obtive vitória. Então muitas vezes quando nós, aleluia, queremos receber a vitória, muitas vezes a gente fala, a gente espalha, e aí muitas vezes as coisas não andam, aleluia, no comando, aleluia, como Jesus quer. E muitas vezes para a gente vencer uma guerra, é preciso a gente ficar calada. E eu aprendi, aleluia, que quando eu estava no vale, aleluia, eu achando que eu estava só, Jesus, aleluia, Ele sempre esteve comigo. Mas muitas vezes diante das situações, nós achamos que estamos só, achamos que estamos esquecidas. Mas a palavra do Senhor também nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero falar um pouco da minha história. A minha história, aleluia, passei por situações aonde eu vim, aleluia, perder, louvado seja Deus. Em 3 anos e meio eu vim perder, aleluia, 9 pessoas da minha família. E eu disse assim, Senhor, principalmente minha mãe, que era meu braço, as minhas pernas, aleluia. A pessoa que sempre esteve do meu lado nos momentos difíceis. E quando a minha mãe faleceu, aleluia, eu comecei a indagar o Senhor. E eu disse, Jesus, para poder receber a vitória, é preciso eu perder. Para poder obter a vitória, é preciso eu perder todas as pessoas que eu amo, Senhor. Foi para isso que tu me chamou. E o Senhor, Ele bradava no meu coração, porque aquele que busca o Senhor, ele sabe quando é Jesus que está falando. E Ele falou, usou também, aleluia, uma mulher de Deus para mim, disse, mulher, o que tu estás passando hoje não é para tu entender, mas tu vai entender lá na frente. E aí me sobreveio também a outra dor, que com pouco tempo, eu tenho um casamento de 35 anos, casamento que foi feito por Deus, um homem que, aleluia, pregava a palavra, trabalhava na obra, tomávamos conta da obra, 35 anos casada e bem casada, mas, aleluia, o inimigo entrou, e ele entrou e bagunçou, foi muito, mas porque existia brecha, com certeza, porque o inimigo, ele não entra na minha e na tua vida, se não tiver brecha. A Bíblia também nos diz que o diabo, para tocar na vida de Jó, ele foi até o Pai, ele foi até Jesus, o nosso Jesus, o nosso amigo, o nosso tudo. E chegou lá, ele pediu permissão para tocar na vida de Jó. Homem íntegro, reto, mas, aleluia, com pouco tempo que minha mãe faleceu, eu me lembro como hoje eu olhei para o meu esposo e eu disse para ele, esta palavra, a boca da gente, irmãos, a Bíblia nos diz que tem poder, aleluia, para abençoar e para amaldiçoar. E eu me lembro que eu olhei para ele e disse, chorando em pranto, no mesmo dia que eu enterrei a minha mãe, eu olhei para ele e disse, filho, não me deixe, porque eu não tenho pai, eu não tenho mais mãe, e tu és o meu sustentáculo. Eita! E esta palavra Jesus ouviu. E ele dá prova sobre mim, comante, labra sobre mim, radai, comante. Ante provia sobre mim, comanai, assou. Porque ele é o nosso sustentáculo. Ele é o nosso pai, aleluia. Eu tive que passar pelo vale. E assim que eu falei, irmãos, com 2 dias, já estava na cabeça do homem tudo arrumado. Ele arrumou as malas e foi embora. E eu me desesperei, porque com a dor da minha mãe, sem pai, sem mãe, aleluia, eu digo, Jesus, e agora? Eu estou sozinha, me lembro como hoje, caí no meu chão, na minha cozinha,
olhei para a janela e disse: Senhor, me ajude, porque eu sei que dessa vez eu vou perecer, eu vou morrer. E muitas vezes, e quantas vezes eu pedi a morte, aleluia, eu disse: Jesus, me bate, tira a minha vida, porque eu não vou suportar mais. Eita, Jesus novamente bradou e falou, usou homens e mulheres de Deus, e disse: nunca mais peça a morte, porque o que tu estás passando hoje, tu não está entendendo, mas tu vai entender amanhã. E eu disse: Senhor, me ajude, porque eu não estou mais suportando tantas percas. Perdi irmãos. Eita, perdi 6 irmãos. Era 9. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, começou a minha trajetória de vida. E eu comecei mesmo na dor, mesmo sofrendo. Eu tive um começo de depressão, onde eu via demônios batendo na porta, onde eu passei 3 meses só na água e no café. E eu falava: Jesus, me ajude. Me olhava no espelho e dizia: Jesus, me ajude. A minha oração só era essa, irmão: Jesus, me ajude. Não deixe que os meus inimigos venham me ver morta, mas eles têm que me ver de pé. A minha oração era essa. E eu me lembro que uma pastora, minha amiga, ela falou comigo algo e eu sempre guardei isso dentro de mim. Nos momentos difíceis, pior da tua vida, não demonstre para os teus inimigos que tu por dentro engula o choro e não demonstre o que tu estás passando por dentro. Mas tu usa a melhor roupa, o melhor sapato e vai me adorar. Vai adorar a Ele. Vai adorar a Ele, mesmo que depois, quando você chegar em casa, você chore, você grite e você fale com Jesus. Porque muitas vezes alguém, irmão, não se alegra, aleluia, e também não ajuda quando você está, aleluia, louvado seja Deus, passando pelo deserto. Ai, quantas vezes eu esperei um abraço e eu não tinha este abraço. Quantas vezes eu cheguei na minha porta esperando que alguém passasse, pelo menos para perguntar se eu estava viva ou estava morta. E eu não tive. Eu perguntava ao Senhor: por que eu estou só nesse deserto, Jesus? Por que eu estou passando por esse deserto, Jesus? Tu não permite que ninguém me dê nenhum abraço. Tu não permite que ninguém, Jesus, ligue pelo menos para mim. Jesus novamente brada e usa um vaso e diz assim: olha, mulher, sabe por que eu não permito que ninguém chegue perto de ti para te dar um abraço e nem perguntar como é que tu estás? Eita! Porque no deserto é eu e você e eu. É um particular que eu estou tendo contigo. Porque o que eu vou te usar na terra, aleluia, para curar, para libertar. E vou eu colocar, aleluia, a tua experiência no meio daqueles que precisam ouvir o que tu passou. Jesus me curou de artrose, de artrite. Eu tive uma enfermidade no útero, irmãos, onde eu fedia podre. E Jesus, aleluia, Ele usou novamente, pela sua infinita misericórdia, aleluia. Eu estava na porta, eu fazia, aleluia, tratamento para esta enfermidade. E eu disse: Senhor, me ajude, porque eu não suporto mais passar por esta, aleluia, louvado seja Deus, por esta enfermidade. E o Senhor, louvado seja Deus, 2 horas da tarde, eu estava na porta da casa da minha mãe, um sol causticante, e eu olhei para uma árvore. E de repente, irmão, soprou um vento tão forte, que aquela árvore, ela começou a se balançar. E eu creio que naquele momento era o próprio Espírito Santo. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e eu não via acontecendo o que estava acontecendo naquela árvore. E de repente o vento era tão forte, irmão, balançava tanto aquela planta. E dali daquela planta, eu digo: meu Deus, um vento tão forte. E o Senhor disse: olha o que eu vou fazer. E eu olhava, e caiu uma folha. Mas, irmão, caía de uma forma tão especial, como se estivesse balançando para um lado e para o outro, até chegar ao chão. E o Senhor, Ele bradou e me deu a palavra, e Ele disse: não cai uma folha da árvore se eu não permitir. Mas hoje tem vitória. Vai ao círculo de oração, porque hoje eu vou usar alguém
Ele poderia, irmãos, naquele momento, aleluia, que eu estava vendo aquilo, ele me curar, mas ele queria que eu fosse. Muitas vezes Jesus quer ouvir a tua voz. Muitas vezes Jesus quer que você vá. Muitas vezes Jesus quer que você renuncie. Aleluia. Muitas vezes Jesus quer ouvir a tua voz contando. Muitas vezes a gente conta A, conta B e esquece de contar ao Pai da vitória. E ali eu obedeci à voz do meu Senhor. E eu fui até o ciclo de oração, irmãos. E ao chegar na porta da igreja Assembleia de Deus, Ministério da Madureira, onde a minha mãe congregava. E ali eu vi um homem vindo de lá, bem longe, com a maleta nas suas mãos. E eu olhava para aquele homem e eu via algo tão assim com aquele homem. E eu dizia, Jesus, é esse homem? Ele está se balançando tanto para andar. E Jesus novamente bradou e disse, entre. Eu não vejo, eita, a aparência, mas eu vejo o coração. Entre e deixa eu fazer. E naquele momento eu não sabia que era aquele homem que iria entrar naquela igreja e ia ministrar a palavra. E era ele que iria, que Deus iria usar ele para mim. E naquele momento, aquele homem cheio do poder de Deus começou a ministrar a palavra, começou a entregar, aleluia, aquilo que Deus mandou. E eu lá sentada no meio das senhoras com a minha mãe. E eu dizia assim, Senhor, tu já usaste este homem para tantas pessoas aqui neste momento. E Senhor, tu me mandaste aqui porque eu creio que foi o Senhor que me mandou. Eu ouvi a tua voz. E o Senhor, irmão, no final de tudo, irmãos, quando já tinha quase terminado o ciclo de oração, este homem, irmão, bradou, irmão, de lá do alto. E disse, Jesus, nesta tarde, está provando a fé de alguém. E é uma mulher. E eu ali no meu canto, chorando, eu dizendo, Jesus, se tu me mandaste, eu vim até aqui, eu fiz prova de Deus. Me manda este homem vir até a mim. E aquele homem desceu ali do púlpito. E ele chegou bem no meio das mulheres e disse, a mulher está aqui. E eu fazendo prova de Deus. E aquele homem chegou perto de mim e disse, mulher, assim diz o Senhor, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a minha glória. E só foi até hoje, porque hoje eu estou fazendo uma cirurgia e não estou deixando cicatriz. E ele disse, eu vou fazer agora. E aquele homem começou a ministrar aquela cirurgia, irmãos. E eu sentia como a agulha subisse e descesse. E ele disse, tu vai andar como se tivesse operada no outro dia. Irmãos, e assim se sucedeu. E quando eu fui para a médica, a doutora Renise, ginecologista, ela olhou para mim e se espantou. Porque como é que um lugar queimado com ácido não existia nenhuma cicatriz. Mas o Senhor, no momento que ele estava fazendo a cirurgia, através da boca daquele homem, Deus usando aquele profeta, ele disse assim para mim, eu estou fazendo cirurgia dentro do teu útero, aleluia, e não estou deixando cicatriz. Para saber que eu sou Deus ainda do milagre, que ainda faço o milagre acontecer. E não tinha mais nada, irmãos. E eu saí dali cantando o hino da vitória, dizendo que o meu Senhor, o meu Deus, ele ainda era o mesmo. E começou a minha trajetória. Jesus, neste momento de dor, de tantas percas, de tantas enfermidades, Jesus curou a minha garganta. Eu tinha um problema muito sério na minha garganta. Aonde todas as vezes, irmãos, que eu recebia oportunidade para louvar e agradecer o nome do Senhor, eu adoecia da garganta. O inimigo, ele não ficava satisfeito, mas o Senhor, ele entrou com providência e curou a minha garganta. Aleluia, ele disse, vou eu limpar a tua garganta, tu vai louvar como tu nunca louvou. E assim o Senhor, ele fez na minha vida. E aí eu comecei, irmãos, aleluia, 10 anos separada. E o meu esposo, ele foi até o fórum, deu entrada no divórcio. Aquela dor foi uma dor muito grande, irmãos, porque eu esperava tudo menos o divórcio. E com 6 anos que a gente estava separado, ele pediu o divórcio, irmãos. E eu fui, irmão, Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma revelação.
que eu entrava dentro do fórum e eu entrava calada e saía calada. E aquela voz bradava e dizia: tu não estás só neste lugar. Fui eu e Jesus e Deus. E ali o Senhor usou também uma irmã, numa segunda-feira no ciclo de oração, e disse: mulher, eu vejo tu entrando no fórum, mas tu vai entrar no fórum, mas tu vai sair de Poço de Vitória. E a minha oração era, irmãos: Jesus, não me deixa passar fome, porque eu já passei necessidade e eu sei como é difícil. Jesus, eu quero uma casa para morar, porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe, Jesus. Jesus, tu sabes o que eu passei, a dor que eu passei, as noites escuras que eu passei, te pedindo socorro para não morrer. E me ajude neste momento tão difícil. E o Senhor, irmãos, Ele cumpriu com tudo que Ele falava e o que Ele prometeu. E naquele momento, eu era tão afrontada, irmãos, pela Jezabel. Ela me esculhambava de tantos nomes, tantas coisas. Muitas vezes ela botava no Facebook meu marido. Obrigada a Deus, porque tu me desse meu marido. Eu dizia: Jesus, se ela está dizendo que ele é o marido dela, e ele foi o que, meu Jesus? Era muita afronta, irmãos. E Jesus dizendo: vença calada esta luta. Vença calada, porque eu sou contigo. E eu comecei, irmãos, nunca deixei de adorar, só Jesus sabia quando eu ia louvar e engrandecer o nome dele. E quando eu chegava em casa, tudo estava da mesma maneira. Eu e Deus, Deus e eu. Eu digo: Jesus, até quando? E quando eu entrei, irmãos, naquele fórum, eu entrei, levei os documentos, e eu entreguei o documento na mão do homem e fiquei esperando, aguardando. Só Jesus sabia como eu estava naquele momento. E ali, quando me chamaram ele, a gente entrou. E ali aquela mulher começou a bater aqueles papéis, daquelas máquinas. E eu dizia assim: Jesus, por que tu permitiu que acontecesse isso? Porque meu casamento, Senhor, foi tu que fizeste. E o Senhor novamente bradava no meu ouvido e dizia: tu não vai entender hoje, mas amanhã tu vai entender o porquê. E naquele momento que aquela mulher terminou aquele papel, de bater aquele papel, eu olhava para a juíza, que estava do lado de uma sala com vidro transparente, e dava para a gente ver que ela estava lá. E eu dizia: meu Deus, é esta mulher que vai assinar o meu divórcio. Eu não dava uma palavra, porque assim eu fiz, como se eu me mostrou nos sonhos. E quando aquela mulher me deu o papel, irmãos, no papel tinha moto, tinha carro, tinha casa. E eu olhei para a moça e disse, foi a única palavra que eu disse: moça. Ela disse: oi. Eu comecei a faltar ar, com vontade de tomar água. E eu disse: Jesus, vou pedir algo ao homem, porque eu vou morrer, eu não vou conseguir assinar esse documento. E o Senhor novamente bradava ao meu coração e dizia: não peça água, não peça água, porque eu estou contigo. E naquele momento passou a sede. E aquela mulher me deu aquele documento. E eu disse: moça, a senhora pode mudar este documento? Aí ela disse: como assim? Eu disse: eu não quero carro e eu não quero moto, porque não foi isso que eu pedi a Jesus. E eu disse: Jesus. Aí ela: tem certeza, senhora? Eu digo: tenho certeza. E ele: não, por que você não quer? Eu disse: não, porque eu sabia que por trás daquilo o inimigo estava querendo tomar a minha casa, irmãos. Porque do outro lado o inimigo trabalhava com obra de feitiçaria, obra de macumbaria. Deu até dias de vida para eu morrer, irmãos. E Jesus me dando vida e vida com abundância. E Jesus falando através do vaso: estou eu multiplicando o teu dia de vida na terra. E aquela moça fez novamente aquele documento. Eu assinei. E no final da história, a mulher perguntou: você ainda vai dar mais alguma coisa para ela?
Ele disse sim. Eita. Eu vou dar uma pensão a ela porque eu sempre dei. E eu agradeci ao meu Senhor. Porque assim como eu falei com Jesus, Ele cumpriu. Porque Ele sabe que eu nunca vi distância para adorar o Senhor. Mesmo na dor, eu adorava. Mesmo no caminho estreito, eu adorava. E aí o Senhor, quando terminou, ela me deu um papel, eu assinei, e ele deu um papel a ele e nós saímos. E ele olhou para mim e disse: eu estou surpreso com você. Eu disse: por quê? Você está tão calada. Se cuide, cuidado. Aí eu olhei para ele, me lembro que eu olhei para ele, eu disse: não se preocupe comigo, porque existe um Deus no céu e na terra que cuida de mim. Se cuide de você, mas de mim cuida o Senhor. E eu me distanciei, eu digo: fica com Deus, fui embora. Quando eu estava indo para o ponto do ônibus, eu vi aquela moto vindo em alta velocidade. E chegou na minha frente e parou. E disse: vamos sair para lanchar? Aí eu disse: não, eu não tenho nada para comemorar. Vá comemorar com com a outra, porque eu não tenho nada para comemorar. E eu entrei dentro do ônibus, mas irmão, me deu uma crise de choro tão grande dentro do ônibus. E eu liguei para minha irmã, as pessoas olhando para mim. E eu em pranto. Eu disse: Jesus, acabou tudo. Agora acabou tudo, Jesus. E eu, quando eu cheguei em casa, e ali quando chegou umas 6:30 da noite, o telefone tocou. E era ele. Porque até quando você se cala, até quando você fica calada, você incomoda. Incomoda. Jesus tira até sono. Eita. Jesus não deixa dormir quando mexe com a menina dos olhos do Senhor. E ele disse: alô? Eu disse: alô? Tudo bem com você? Eu disse: tudo bem. Só Jesus sabia como eu estava. E ele disse: eu estou preocupado com você. Eu disse: por que você está preocupado comigo? Ele disse: porque você estava muito calada. Eu disse: eu e Deus e eu não tenho que lhe explicar. E ali encerrei a conversa pelo telefone e comecei a minha trajetória de vida. E a mulher começou a me afrontar. Ligou para mim, mandava mensagem para mim. Eita. E começava a dizer: deixe ele em paz, deixe ele viver o amor dele, deixe ele viver o amor verdadeiro. Vá arrumar outra pessoa para ser feliz. Mas foi de uma palavra muito baixa. E eu olhei para o céu, com o telefone no ouvido, e disse: olha, minha amiga, você pode até ficar com ele, com o carro, com a moto, com o dinheiro dele e com o carro dele. Você só não vai ficar com o coração dele, porque o coração dele, ele só amou a uma. Jesus só deixou entrar um. Mas infelizmente o inimigo entrou e bagunçou porque ele deixou brecha. E assim eu falei, desliguei, eram muitas afrontas e fui eu orar. Porque para Jesus falar da forma que falou, irmãos, ele sabe, ele não nos prova além das nossas forças. Ele só prova na medida que eu e você pode carregar. E muitas vezes a gente diz: eu não suporto, Senhor, eu vou morrer. Jesus, eu não suporto. E eu quero dizer para você que a tua força, ela vem do alto. A tua força, ela vem da oração. A tua força, ela vem do joelho. E eu comecei a orar e aquela voz bradou dentro do meu quarto, irmãos. E aquela voz disse: mude o jeito de você orar. E eu disse: como eu vou mudar o jeito de orar? E Jesus me mostrava a Josabel na minha frente. E ele disse: ore, peça amor por ela, tenha amor por ela. E eu comecei a chorar. E eu disse: Jesus, como é que eu vou orar pela mulher? Como é que eu vou olhar por essa mulher, Jesus? Ter amor por esta mulher, Jesus, que destruiu a minha vida. E o Senhor disse: ore.
Eu disse, Jesus, eu não sei nem como começar. Me ensine. E eu comecei, irmãos, a orar. Eu comecei a dizer, Jesus, tem misericórdia dessa vida. Jesus, me ensine a amá-la. Me ensine a perdoar, Senhor. Porque tu sabes que eu em si, como ser humano, eu não tinha força para abrir a minha boca e pedir que eu viesse a perdoar e a amá-la. Mas que se for para chegar ao reino dos céus, eu quero aprender a amá-la e a perdoá-la. E a pedir até perdão. Eita. E eu me lembro que quando eu falei isso para alguém, chegou na boca da pessoa. Ela disse, ela tá louca. Depois que ela tá servindo a Jesus, ela ficou louca. Os meus sapatos que Jesus me dava, porque eu passei pelo vale, irmãos, da roupa. Eu tinha desejo, mas eu não tinha condições. E Jesus usou o vaso e disse, eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro, eu sou a porta que abro, aleluia, eu sou a porta que abre onde não tem parede. E vou eu te vestir como rainha, como princesa. E tu não vai precisar pedir a ninguém. Alacamontre, lebrion faço de comantre minarraçui. E assim o Senhor ele fez, irmãos. Ele supre as minhas necessidades. Ele não deixa eu passar. Já passei necessidades. Mas hoje o Senhor, ele disse, olha, não vai faltar nem a farinha e nem o azeite na tua mesa. Mas também não vai faltar quem venha comer. E assim o Senhor tem feito. E este ano, Jesus usando desde o ano de dezembro, Jesus dizendo que ia fazer o inexistente existir. E eu disse, Jesus, 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 a solidão dói. Só quem sabe o que é solidão, quem passa. Só quem sabe o que é uma doença de um câncer, quem passa. Só quem sabe o que é, irmão, a doença de alguém te afrontar. Aleluia. Só quem sabe a dor da afronta é quem passa. Então você tem que ter experiência. Hoje eu estou entendendo o que Jesus queria falar comigo. Hoje eu estou entendendo o porquê do vale, porquê da experiência. Para que você venha se fortalecer, para que você venha ter testemunho para contar, para que vidas venham se render, para que vidas venham acreditar que mesmo no vale não está só. De coma da suico, lebre onde faço de casto me comandar. De onde provia sobra, ele é providência. Ele é providência. E o Senhor dizia, estou eu fazendo o inexistente existir, trazendo de longe para perto. E a minha oração, quando às vezes os profetas eram usados por Deus, que ele dizia, vou eu trazer o teu marido de volta, vou eu restituir tudo que tu perdeu. Quantas vezes eu me levantei e repreendi, eu digo, está repreendido em nome de Jesus, porque eu não quero mais. E o Senhor, irmãos, nós temos que fazer a vontade do Mestre. Quando Deus falou que ia restituir o que eu perdi, quando Deus disse que ia fazer o inexistente existir, irmãos, eu achei que era outra coisa, porque Jesus falou que era coisa nova. Eu digo, é coisa nova, é tudo novo, marido novo. Não, irmãos, para minha surpresa, para a honra e a glória do meu Senhor, houve um reboliço do outro lado, que a mulher queria casar, mas eu disse que ela com ele não casava. Foi uma palavra que eu disse profética. Eu digo, você pode ficar com tudo, mas você não se casa com ele. E de repente houve um grande reboliço do outro lado, assim como Jesus falou, que ia ter um reboliço, irmãos. Agora, cada história é cada história. Se você quiser pagar o preço, você vence. Se você tem que acreditar, não é acreditar. Acreditar quando está dentro da igreja e quando sai desacreditar. Ou você crê, ou você não crê. E aí, irmãos, o homem, Deus usou um outro profeta para mim, no sábado. E disse, mulher, por esses dias, 3 dias, alguém vai ligar para ti. E vai querer conversar contigo. Porque o homem está doente. E és tu que vai cuidar. E eu novamente na mente.
Quando ele disse, atenda o telefone. Aí eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Aí ele disse, adete se não atender o telefone. Menino, que palavra. Eu vi ali que era o próprio Deus. E eu comecei a chorar. Irmãos, isso foi no sábado. Se passou o domingo, se passou a segunda, na terça-feira, o telefone toca. Quando eu vejo, era um homem querendo conversar comigo, perguntando se podia vir na minha casa. Eu digo, pode. Que eu não queria não, viu? Mas eu disse, pode. Eu ouvi a voz do mestre. Ah, da gente, ah, de mim e de você. Se não obedecer à voz do mestre. Muitas vezes nós queremos escolher e não perguntamos ao Senhor se é da vontade dele a escolha. E aí o homem tocou, veio aqui, conversou comigo. E ele disse, eu quero conversar com você. Eu quero perguntar a você, vamos orar. Para perguntar se verdadeiramente é isso mesmo que você quer. Porque eu quero restituir a minha família. Eu quero juntar as escovas. E vamos perguntar ao Senhor. Porque eu sei o quanto eu fiz você sofrer. E eu quero dizer aos irmãos que este homem, assim como o Senhor falou, se sucedeu. Que ia me dar a minha casa, irmãos. E ele, este ano, ele assinou o documento, pagou tudo. Eu não paguei R$1 porque eu não tinha. Mas o homem passou a casa para o meu nome. Sabe por quê? 9 anos se passaram. Ele disse que ia me dar a casa e ele não passou a casa para mim. O juiz mexendo nos documentos, irmão. Ai, Jesus ainda tira documento de baixo e coloca em cima porque ele é juiz, ele é promotor e ele é advogado e é dos bons. E quando o juiz olhou e disse, oxe, este homem ainda não passou a casa para a mulher, eu só dou 15 dias para ele passar a casa. E assim, irmãos, o Senhor ele fez. Com 15 dias, passou 20, 25 dias. O Senhor disse, a pasta vai chegar na tua casa. E você já está de posse de vitória. E assim aconteceu. O homem chegou com a pasta, irmãos, nesse dia. E disse, a partir de hoje a casa é sua. Jesus ainda faz milagre, ainda ouve a oração de crente. Aleque-me. Depro de cacho me coma, na raçui de comana. Ele ainda ouve a tua oração. Não se desespere. E eu estou orando. E eu quero dizer para os irmãos, para a honra e a glória do meu Senhor, este ano, esse final de mês para o começo do outro, eu vou noivar e daqui para dezembro eu vou casar. E com o mesmo marido que eu vivi durante 35 anos. Eita! É só dizer que Jesus é bom. É só você acreditar. E não perguntar ao Senhor por quê. Porque são muitas interrogações no momento de dor. São muitas interrogações, são muitos pontos. Muitos desistem, muitos não querem continuar. Muitos dizem que não vai sobreviver. Mas eu sobrevivi tempestade, eu sobrevivi furacões, eu sobrevivi disse-me disse, eu sobrevivi calúnia. Eu sobrevivi, irmãos. E eu quero dizer que eu venci esta guerra com o meu Jesus. E não nada pode impedir eu de adorar a esse Deus que tudo pode fazer. Então creia que nada está acabado. Isso simplesmente começou a tua história agora. Jesus começou a escrever a tua história agora, porque ele não nos prova além das nossas forças. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Por esses dias, esse mês agora, o último sábado, eu estou dando o meu culto de ação de graça, para agradecer ao meu Senhor pelas vitórias. Então, essa é a história da missionária Eliette. Pela graça. Pela graça. Porque muitas vezes alguém quer brigar por cargo, alguém quer brigar por título,
Muitas vezes alguém se levanta, falar de mim, falar de você é muito fácil. Mas ninguém sabe da tua dor, ninguém sabe o que você passa, ninguém sabe o profundo da tua alma. Só quem sabe é Jesus. Mas eu digo para você e profetizo para todos aqueles que estão ouvindo, aleluia, esse testemunho, um pouco desse testemunho, que o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus que ainda faz. Ele é o Deus que faz o milagre. Ele é o Deus que faz o reboliço. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. Porque tudo está no controle da mão dEle. Tudo está no controle da mão de Jesus. Então creia tão somente que o impossível vai se tornar possível na tua vida. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um que for ouvir esse áudio. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor Jesus venha alcançar, aleluia, a graça, a honra e o poder e a vitória está com Ele. E que neste momento Jesus venha entrar com providência na tua vida, mulher, que está chorando, que está clamando, que está achando que tudo acabou, que a tua história não vai continuar, que você não vai poder, aleluia, suportar. Eu te digo, suporte e vá até o fim. Leve a tua cruz, porque Jesus levou a cruz dele, que não era dele, era minha e sua. Então suporte, espere um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Eis que eu venho sem demora. Guarde a tua coroa para que ninguém venha tomar, porque o inimigo das nossas vidas, ele tem feito, aleluia, muitas e muitas coisas têm se levantado para querer que eu e você venha desistir, para que eu e você venha, aleluia, perder a fé. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida, porque o Senhor está dando ordem ao teu anjo para te proteger. Aguarde e espere, porque o Senhor, Ele não tarda e Ele não falha. Ele é o Deus de já, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que assina, Ele é o Deus que decreta, Ele é o Deus que diz: eu te amo. Te levanta, caminhe, porque eu estou contigo, eu estou na frente. Eu sou o general de guerra, eu estou guardando a tua direita, a tua retaguarda, a tua frente. Eu guardo, eu faço, eu sou o dono do milagre. E eu te digo, cante e diga que eu sou grande na terra, porque eu vou mostrar, eu vou fazer um grande reboliço no meio desse deserto, que tu vai ficar, aleluia, impactada com aquilo que eu vou fazer, e tu não vai acreditar, porque assim foi eu não estou ainda vivenciando, aleluia, o melhor de Deus para a minha vida. Eu estou vivenciando o melhor de Deus para a minha vida, e é por isso que eu canto, é por isso que eu digo Jesus é bom, é por isso que hoje eu digo que Jesus é fiel. Jesus amado, e hoje eu peço, Jesus me perdoe, porque quantas vezes eu queria perder a minha esperança, eu achava que Jesus não ia fazer, quantas vezes eu quis desistir, e Jesus me dando vida, e vida com abundância, e Ele dizendo: eu sou contigo, não temas. Então o Senhor diz para você: não temas, porque eu sou, nesta manhã, um Deus de uma grande resposta. De uma grande resposta. Pode não vir hoje, mas ainda este ano tu vai cantar. Ainda este ano, eu sou, e eu me levanto do trono para agir em prós da tua necessidade. E eu deixo a paz do Senhor Jesus para cada um que ouvir esse meu testemunho. Amém? Sou de Maceió, missionária pela graça, porque o Senhor me escolheu. Eu não queria, mas Jesus me escolheu. Título para mim não me leva a querer ser melhor do que ninguém. Mas para chegar onde eu cheguei, eu tive que passar por esse vale. Mas hoje eu estou cantando o hino da vitória. Aí eu louvo esse hino assim, ó. Eu cuido
de você no mínimo detalhes. Eu faço e desfaço só para te alegrar. Eu oro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro o mar para você passar, cantando o hino da vitória. Eu estou com este hino, irmãos. É a minha história. Então, que o Senhor Jesus abençoe a cada uma de vocês. E que a paz do Senhor Jesus eu deixo nesta manhã para cada uma que eu vi. E não desista dos seus sonhos. Os sonhos de Deus são melhores do que o meu e que os seus. Fica na dispensação do Senhor e um abraço para todas.